Boa noite, Piracicaba, boa noite as pessoas que vivem na mídia, né? Que vivem no Facebook, no YouTube. Então você que muitas vezes não tem tempo para nada, pega um telefone, um smartphone, né? Um tablet e pode estar vendo a gente pelo YouTube, pode estar vendo a gente pelo Facebook, pode estar vendo a gente também pela TV aberta aqui de Piracicaba, na região, no canal 26. E eu estou convidando você para estar conosco. Vamos meditar um pouquinho hoje a respeito das marcas que o homem traz em sua vida, da aliança que ele fez com a serpente lá no Jardim do Éden e das marcas que ele carrega na sua vida dessa aliança. E como é que o homem se livra dessa aliança, tá? Vamos meditar na palavra um pouquinho. Eu gostaria de ler com você um texto e a gente vai estar lendo contigo e você já vai meditando um pouquinho nesse texto, tá? Nós vamos estar fazendo uma leitura em Marcos, capítulo 5, né? Aqui fala sobre a história de um homem endemoniado em uma cidade chamada Gerasa, Gadara, né? Depende de algumas traduções da Bíblia, né? Mas era uma região onde existia várias cidades, né? E Gadara, Gerasa, todos estavam ali na mesma região. E nós vamos estar fazendo essa leitura, um pedaço pelo menos dessa leitura, e ligando esta leitura, né, com aquilo que nós anteriormente estávamos falando sobre morte. Mas não tem nenhuma continuidade, você pode ver um programa independente do outro, né? Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos ou Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe havia sido acorrentado pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras, entre os sepulcros e nas colinas. Quando viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. E gritou em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormente." Pois Jesus lhes tinha dito: "Saia deste homem, espírito imundo." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" Eles respondem: "Meu nome é Legião." Respondeu eles: "Porque somos muitos." E aqui nós vemos uma história triste, mas uma história interessante, onde aqui a gente pode usar uma metonímia, né? Que é nós pegamos uma parte para representar um todo. Esse homem aqui é uma parte da humanidade, mas que representa toda a humanidade. Essa é a situação do homem quando ele afastou-se de Deus, caiu lá naquele jardim, caiu lá dentro daquele jardim, foi tirado para fora daquele jardim. E quando ele foi tirado para fora do jardim, então ele começa a viver às suas próprias custas. E nós percebemos então que este homem entra em desespero. Este homem aqui, então, representando toda a humanidade, nós percebemos então que este homem tem um grande problema. Ele carrega em si marcas profundas. Primeira marca que ele carrega aqui, ó. Ele carrega uma marca de uma aliança feita com a serpente lá no Jardim do Éden. Essa aliança que ele fez com a serpente trouxe para dentro dele, trouxe em contato com ele espíritos imundos. É a primeira coisa que nós lemos aqui nesse texto. E um homem com espíritos imundos, não é? Outra
coisa que nós vemos aqui então é a relação íntima deste homem com a morte. Porque nós vemos ele aqui no meio de sepulcros. Ele andava no meio de sepulcros. Isso lembra você alguma coisa? Certamente morrerás, ou somos parceiros da morte até o fim, até que o Cristo traga a vida para as nossas vidas. Nós percebemos então aqui que além dessa, apesar, melhor dizendo, desse espírito imundo e desse acompanhamento de morte na vida desse homem, nós percebemos aqui um monte de gente querendo ajudar esse homem. Uns querendo amarrá-lo com corrente, prendê-lo para que ele não se machuque, porque ele andava se machucando do sepulcro, se cortando com pedras, né? E andavam, como diz algumas tradições ainda antigas, né? Andava até mesmo desenterrando cadáveres e comendo e muitas das vezes agredindo pessoas que por ali passavam. Então as pessoas tentavam então colocar esse homem num estado de calma ou de paz, mas uma paz onde não se encontra nessa terra e nem se encontra nas correntes psicológicas, filosóficas, né, que se cria nesse mundo, as coisas que se arma mentalmente, as razões que se faz desse mundo, não dá nenhum tipo de paz. Porque a paz da qual nós falamos é uma paz onde não é o cessamento da guerra, não é o acabar com a guerra. A paz que nós falamos é uma paz que te dá alegria em meio à tribulação. Tá? Em meio. E é um momento que nós vemos aqui, esse homem tinha um desespero, ele queria ser livre desse estado que ele está. Todos nós queremos ser livres. Os homens querem ser livres, os homens estão gemendo de dores na face da terra. Eles querem ser livres, mas sem Jesus não há possibilidade de libertação. Sem Jesus nós temos simplesmente um monte de coisas que se fazem em favor ao homem, que simboliza exatamente essas correntes aqui que tentam amarrar esse homem, mas não conseguem amarrar esse homem, não conseguem prendê-lo, não conseguem dominá-lo. Aqui diz que nenhuma força, por mais grande que ela seja, por mais imensa que ela seja, o homem não consegue fazer com que ela domine a si próprio e nem dominar um outro ser humano. Existe e precisa haver um auxílio do céu para as nossas vidas. Paz na terra aos homens de boa vontade, isso é, aos homens que procuram ao Senhor. Então nós vemos aqui que esse homem, a gente usando aqui uma metonímia, né, na verdade, esse homem, ele é um homem que representa todos os homens na face da terra. Muitas das vezes a gente brinca um pouquinho com esse texto, mas a gente não entende que Cristo está passando aqui uma mensagem a todos os homens. Não é uma mensagem a um homem, ou a dois homens, ou a três homens, ou a um que está endemoniado ou perturbado. Essa questão do demônio, essa questão espiritual do ser humano, está intrinsecamente ligado à sua alma. E ele então nasce com esses problemas todos. Ele tem problemas gravíssimos nessa situação. Então, nós vemos então que o homem precisa de um auxiliador, ele precisa de um salvador. E esse salvador morreu na cruz do Calvário há cerca de 2000 anos atrás e está buscando você para ser livre. Os homens estão arrastando sobre si essa marca da aliança feita com a serpente lá atrás, né? O homem está arrastando essa marca profunda da morte, os sepulcros em volta de si. E o homem então está necessitando de quem o auxilie, de quem o cure, de quem o liberte. Jesus Cristo é esse Senhor. Procura Cristo na sua vida. Aqui nós vemos então João capítulo 1, verso 4 diz o seguinte: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. O homem perdeu a vida, começou a viver por si mesmo, começou a viver pelos seus próprios méritos, então fez alianças com o maligno, acabou tendo problemas gravíssimos, mesmo
Qualquer pessoa que não tenha um espírito imundo em si, acaba tendo problemas com esse espírito imundo, porque ele quer dominar. O próprio Cristo diz assim, o mundo jaz no maligno, o mundo está morto, ele está deitado no maligno. E esse homem precisa então de um Salvador. Se você está precisando de que a sua vida seja curada, seja limpa, seja liberta, nós temos um chamado para você. Esse chamado é o mesmo chamado do Cristo para você. Evangelho, boas novas. Boas novas significa o quê? Que os céus abriu a oportunidade, um caminho, os céus abriu uma oportunidade para que todos os homens se salvem. Todos os homens se salvem. Há uma necessidade disso. Há uma necessidade de quebrar essa aliança com o maligno. Há uma necessidade de quebrar essa aliança com a morte que nós temos, com os sepulcros que nós temos. Há uma aliança com a morte e com o espírito maligno destruidor. Então é preciso nós quebrarmos essa aliança. E só quebramos ela em Cristo Jesus, o Senhor. E é por isso que nós estamos aqui levando a você todas as sextas-feiras uma palavra dessa. Então abra o coração para Jesus, deixe ele entrar na sua vida. Satanás, quem sabe, tem prendido alguns na sua vida com drogas, amarrado algum, carregado algum com problemas psicológicos, problemas somáticos, problemas psicossomáticos, problemas de todos os tipos. Mas Jesus está querendo te libertar com o poder da tua palavra. Então é importante que cada um de nós venhamos ter, o coração voltado para isso. Então eu te convido para que você esteja conosco. Medita nessa palavra, guarda isso no seu coração e que em nome do Senhor Jesus Cristo você possa ser uma pessoa abençoada e receber todas as bênçãos do Senhor na sua vida. Esse é o nosso desejo e é por isso que nós estamos aqui. Te convido agora a estar conosco, a buscar ser liberto dessa aliança milenar com a morte, com o sofrimento. Eu quero convidar você para a gente entrar na sala do trono da vida do Senhor Deus, em nome de Jesus. Coloque a sua família em oração, coloque a tua casa em oração. Se você está preso por algum problema, agora é hora de você ser livre. Que Deus possa abençoar. Senhor, meu Deus, nesse instante, em nome de Jesus, nós elevamos a Ti em oração em favor das pessoas que estão nos ouvindo, em favor das pessoas que estão conosco, que estão nos ouvindo em todos os lugares, seja aqui na região, seja também pela mídia, que o Senhor possa, meu Deus, alcançar, Senhor, pela internet, que o Senhor possa curar, libertar, abençoar, trazer vida, afastar essas marcas, meu Deus, dessa aliança milenar, ó Deus, com o diabo, Pai. Que nesse momento agora, Senhor, eles possam ser livres, meu Pai, e que o verdadeiro socorro do céu venha estar com essas vidas agora. Que o verdadeiro Emmanuel, Deus conosco, esteja com elas agora, curando, libertando e abençoando no nome de Jesus. Deus abençoe você. Até o próximo.